Esse aqui é um motorzinho que foi idealizado somente para demonstrar o princípio de funcionamento do cap motor. Como vocês veem, aqui tem um ímã no rotor e esse rotor é envolvido por uma bobina em volta. E esse motor é alimentado por uma pilha de 9 volts. Toda vez que eu fecho esta chave, por exemplo, o rotor ele tenta se alinhar com o campo magnético da bobina. E nesse alinhamento, ele muda a posição de chaveamento e ele vai recebendo pulsos magnéticos. Nesses pulsos magnéticos, ele entra automaticamente em ressonância. Só que nesse ponto acontece um fenômeno muito interessante. No colapso do campo magnético, nós temos emissão de energia que é capaz de alimentar uma lâmpada com mais de 60 volts. Note que ele está sendo alimentado com 9 volts e a lâmpada só funciona acima de 60 volts. Essa energia está sendo produzida pelo próprio motor. Então ele é um motor gerador ao mesmo tempo. Aplicando os princípios desse pequeno motor a um motor um pouquinho maior, nós temos esse aqui, por exemplo, que é um ventilador de mesa de 30 centímetros, e essa é a fonte de alimentação que vai alimentar o motor. Então eu vou ligar o motor e vou elevar a uma voltagem de 30 volts. Pode notar aqui, vou elevar a 30 volts. 30 volts. Esse motor está gastando 0,62 amperes. A potência consumida por esse motor neste momento é 18 watts, que é o produto deste número por esse número, 18 watts. Nós notamos que ele está rodando a uma velocidade de 1780 RPM, em torno de 1780 RPM. Então, que já é uma velocidade muito superior à da pá de um ventilador convencional que gira a 1500 RPM. E o consumo 18 watts, quando um ventilador convencional em 1500 RPM consome em torno de 40 watts. Então já notamos uma economia substancial. Agora existe uma característica muito interessante nesse motor, que é o seguinte: esses dois conjuntos de LED, lâmpada LED, cada um deles consome em torno de 2 watts de energia. E eles estão ligados ao motor. Na hora que eu ligo os conjuntos de LEDs, eu posso notar que duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, a velocidade do motor não diminuiu. Continua em torno de 1780, como nós tínhamos medido antes, certo? E quando eu olho o consumo, ele continua gastando 18 watts. Isso é uma inovação tecnológica de proporções inimagináveis. Por quê? O que significa isso? Nós temos um motor que é gerador ao mesmo tempo. Concomitantemente, ele está funcionando como motor e gerando energia gratuita para uso, nesse caso de iluminação. Essa mesma energia pode ser também retornada para o sistema, para os próprios sistemas do motor, ampliando ainda mais a eficiência do motor. A energia gerada desse motor pode ser reaproveitada e aplicada no próprio motor. Uma das características importantes desse motor é que ele trabalha no princípio de ressonância, como eu posso mostrar aqui para vocês. Então, se vocês notarem ali, eu posso variar o ponto do motor de maneira que a corrente caia a um valor mínimo. Por exemplo, esse motor está consumindo agora 80 miliamperes. E se eu passar desse ponto, o consumo aumenta. Quer dizer, a grande economia desse motor está no fato de a gente aplicar esse princípio da ressonância, que na verdade é um equilíbrio entre a fase motora e geradora que nós temos aqui. E como o César estava explicando, a gente pode reutilizar essa energia. Então vocês vejam aqui que eu tenho aqui na alimentação principal 192 volts. E eu estou recuperando a energia desse motor em 220 volts. E quando eu reaplico essa energia no motor, vocês podem notar que existe um ganho de potência. Então, esse fato mostra que a gente tem um ganho
de energia que pode ser reaplicado, trazendo ainda mais eficiência no motor. Uma das grandes vantagens do Cap Motor é a economia. Com isso, eu vou comparar um ventilador convencional com um ventilador que tem o Cap Motor. Então, nós vamos ligar agora este ventilador convencional. A gente pode ver, se vocês forem vendo bem, aqui nós estamos rodando a 1330 rotações por minuto. E estamos consumindo, aqui neste watímetro, 137 watts. Agora nós vamos ligar o Cap Motor na mesma velocidade. Podemos ver aqui, estamos rodando até um pouco mais, um pouquinho menos. 1300, um pouquinho mais do que o outro, 1350 rotações por minuto. E estamos consumindo apenas 53 watts. O outro ventilador gastava 137 watts e esse aqui está gastando 52 watts, o que dá uma economia de 61%. Uma coisa importante de ressaltar é que a gente usa a pás de ventilador simplesmente para aplicar a carga no motor, mas na verdade esses motores têm aplicação universal em qualquer tipo de produtos, em bombas, compressores e qualquer outro produto. E como vocês podem ver aqui, essas pás podem chegar até uma potência de 1 cavalo de potência. Quase 1 cavalo. Essa tecnologia não tem limites. Nós podemos desenvolver motores de maior potência. Por exemplo, esse motor aqui que atinge meio cavalo e tem 90% de eficiência. E devido a essa alta eficiência, é um motor que não esquenta, é um motor praticamente frio. Agora eu vou demonstrar um dos grandes diferenciais do Cap Motor. Temos aqui um ventilador de teto que contém o Cap Motor. Um ventilador de teto idêntico a esses, convencional, para girar a 120 RPM, rotações por minuto, ele gasta em média 100 watts de potência. E este aqui, nós vamos movimentá-lo com uma bateria de 9 volts. Então o engenheiro Roberto vai fazer a conexão e eu vou segurar o motor. Vocês vão poder ver que com uma pilha de 9 volts eu consigo girar esse ventilador na velocidade equivalente a uma potência de 100 watts, ou seja, 120 RPM. Então vocês notem que ele está consumindo no momento desta pilha cerca de 2 watts para fazer o mesmo trabalho que um convencional faria com 100 watts. Ou seja, esse ventilador é 50 vezes mais econômico que um convencional. O que isso significa na prática? Temos aqui um painel solar de 20 watts. Então, com 20 watts eu sou capaz de girar 10 ventiladores, como aquele que vocês viram, naquela velocidade que a pilha girou. Se eu tivesse que girar um motor convencional com painéis solares, eu precisaria de 100 watts, ou seja, 5 painéis desse. Então, ao mesmo tempo que para o convencional eu preciso de 5 painéis de R$400, ou seja, R$2.000 de painéis solares para girar um ventilador convencional, com apenas um painel desses, eu sou capaz de girar 10 daqueles ventiladores naquela velocidade. O que isso significa? Significa que nós podemos, então, viabilizar o uso de sistemas contendo painéis solares e baterias em regiões inóspitas, onde não tem acesso à rede elétrica.
E como esse motor não vê limite de aplicação, ele pode substituir muitos motores de todos os tipos, os motores elétricos, levando conforto às civilizações que ficam, aos vilarejos em regiões que não têm acesso à eletricidade. Por exemplo, fazendo máquinas de lavar, aspiradores de pó, liquidificador, batedeiras, ferramentas elétricas, viabilizando indústrias caseiras, porque é um motor de baixo consumo, não precisa de rede trifásica. Com uma rede monofásica eu sou capaz de ter um motor de alto rendimento, de rendimento mais elevado do que um motor trifásico. Então imagine isso, essas aplicações para uma nação. E principalmente no caso do Brasil, em regiões de muita seca, que o lençol freático está a 20, 30 metros de profundidade, com pequenos motores, pequenos painéis solares, nós poderíamos ter motores retirando água desse lençol freático que serviria para irrigar imensas áreas do Nordeste ou da Amazônia, levando conforto e bem-estar aos brasileiros.